O curso do Saber Direito desta semana é sobre direito do consumidor. Você vai aprender sobre os conceitos, as relações de consumo do ponto de vista legal, contratos de adesão e de planos de saúde e revisão contratual. As aulas são com a professora Denise Costa. Olá, eu sou Denise Costa, sou advogada, sócia do escritório Denise Costa Advogados, e nós estamos aqui na nossa última aula, aula 5, para falar a respeito um pouco mais sobre contratos nas relações de consumo. Para você que está chegando aqui na sua primeira aula, eu sugiro que você acompanhe as aulas anteriores, mas eu vou fazer um apanhado e um resumo para que você não fique perdido aqui na nossa aula. Nós falamos sobre consumidor, direito do consumidor. Falamos que na nossa primeira aula que o consumidor ele tem a proteção integral, não somente do Estado, mas de todos os envolvidos. E eu até coloquei que o consumidor é como se ele estivesse num círculo e todos ao redor dele, sociedade, toda a sociedade, o Estado, até mesmo normas de direito privado, ela visa proteger o consumidor. Nós vimos também que as normas de direito privado, elas trabalham para a proteção ainda do consumidor, inclusive o empresário. O empresário, nós sabemos que as empresas, o empresário, ele visa o lucro. Por óbvio, nós sabemos que ele visa o lucro para que a sua empresa cresça cada vez mais. Mas antes dele visar o lucro, ele no primeiro momento, ele tem que pensar também na concretização da proteção do consumidor. Então, é importante que você que esteja me assistindo entenda de primeiro momento na sua mente que quando se falar de direito do consumidor, de proteção, você tem que estar em mente que o consumidor, ele merece essa proteção integral, não somente do Estado. E por que essa proteção integral? A proteção integral, ela se deve porque é uma cláusula pétrea, artigo 5º da Constituição Federal, que garante essa proteção integral. Nós podemos também falar, e falamos isso na nossa primeira e segunda aula, que não somente está envolvido na questão da Constituição Federal, somente na proteção ali por si só. O consumidor ele também deve ter garantido essa proteção de ordem econômica. Por que a ordem econômica? Porque o consumidor está envolvido ali nas relações de consumo. Portanto, é importante que você entenda que o consumidor merece a proteção integral de todos ali envolvidos na relação e quando se tratar de relação de consumo, o consumidor ele tem ali uma certa prioridade. Mas nós falamos também que, muito embora o consumidor ele tenha que ter essa proteção integral, há a necessidade do consumidor observar o equilíbrio contratual e até mesmo o princípio da boa-fé. Por quê? Porque senão seria muito fácil para o consumidor ele cumprir ou não o contrato com base no que ele quer. É certo que o consumidor ele tem que ter essa liberdade de contratação, ele tem que se sentir livre. Falamos isso na nossa segunda e terceira aula, que o consumidor ele tem que se sentir livre para entrar numa relação. Ele não pode se sentir obrigado, nem ser obrigado. Então, você que está aí prestando concurso, até mesmo você que atua na área como advogado, é importante que você observe que o consumidor, onde o consumidor ali sofreu ali uma mitigação do seu direito, onde ele foi coagido, onde ele se viu obrigado, se sentiu obrigado naquela relação contratual. Partindo desse princípio, eu convido vocês a acompanharem comigo a nossa aula, que nós vamos dar sequência aos contratos na relação de consumo. E quando nós falamos de contratos, nós temos que entender que o conceito de contrato, quando envolve consumidor, está tipificado no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. Então, vamos retomar no artigo 46, vamos fazer a leitura e até vamos recapitular o que nós vimos ontem. O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, ele diz o quê? Os contratos
que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo. Eu pontuei aqui, falei da importância de vocês entenderem que contratos, relação de consumo, o consumidor ele tem que tomar esse conhecimento prévio. Eu até frisei bastante isso, que é muito importante quando se tratar em relação contratual, o consumidor ele tem o direito e a outra relação, a outra parte, o fornecedor de produtos ou o fornecedor de serviços, ele tem o dever de informar tudo relacionado ao contrato para o consumidor. Então, quando se envolve relação de consumo, há a necessidade desse conhecimento prévio. E aí eu já puxo aqui uma situação. O consumidor, quando ele vai entrar numa relação contratual, ele pode ser surpreendido em algum momento do contrato, no momento da execução? Não, o consumidor ele não pode ser surpreendido. Caso venha a ser, você pode utilizar a questão das cláusulas abusivas, que também nós vimos na nossa aula 4. Então, quando envolve relações de consumo, relações contratuais de consumo, é importante observar esse conhecimento prévio do conteúdo do contrato. E vamos continuar. Ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance. Ou seja, além do consumidor ele ter saber do que está ali naquela relação contratual, é importante ainda que tudo ali que está escrito no contrato, o consumidor ele consiga analisar e compreender facilmente. E gravem isso. Significa que o consumidor, obrigatoriamente, quando envolve relação contratual, ele precisa compreender facilmente. E até dei uma dica aqui para quem está prestando provas de concurso, que quando tiver uma situação que envolva relação de consumo, é importante que você observe e se coloque como consumidor. Por quê? Porque eu percebo, os meus alunos, eu percebo muito que quando se trata de Código de Defesa do Consumidor, os alunos ficam um pouco engessados na hora de responder as questões. E para você que está acompanhando as minhas aulas, vocês não vão ter mais essa dúvida. Vão aí provavelmente gabaritar Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque essa dica fica para vocês. É só se colocar como consumidor naquela situação. Então, chegou uma questão na prova que às vezes você nem se lembre de onde está o artigo, se tem isso no consumidor, basta pensar, eu sou o consumidor. Se eu estivesse naquela situação, os meus direitos seriam mitigados? Eu estaria em uma situação desvantajosa? Se eu estiver nessa situação, provavelmente aí há uma abusividade e, consequentemente, uma nulidade de uma cláusula contratual. Falando sobre contratos também, eu quero colocar aqui mais uma vez que não é porque uma cláusula ela é considerada abusiva que o contrato inteiro será considerado nulo. Não é isso. E eu até falei dessa confusão que muitos advogados fazem na hora de elaborar as suas peças. Colocam nas ações que, por causa de uma cláusula abusiva, nos pedidos, colocam lá, pedem a nulidade. E a nulidade não significa que uma cláusula abusiva, o contrato seja ali considerado nulo. Vamos avançar. Nós falamos também do artigo 47 e quando envolve relações de consumo, então aí você já pegou artigo 46, Código de Defesa do Consumidor, anota aí, importante. O artigo 47 também trata da questão contratual e ele diz o seguinte: as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor. Ou seja, as cláusulas, ainda que estejam ali claras, que o consumidor tenha ali uma facilidade de interpretação, quando nós vamos discutir contratos de consumo, todas as cláusulas que estão tipificadas ali no contrato, elas serão interpretadas favoravelmente ao consumidor. Lembrando sempre que, apesar de
tudo ser voltado para o consumidor, e aqui a gente está observando, no decorrer de todas as nossas aulas, nós estamos observando que tudo volta para a proteção do consumidor, mas não se esquecendo que nós temos que observar o princípio do equilíbrio contratual. Então, apesar dessa proteção, nós temos sempre que observar o princípio do equilíbrio contratual. Então, fiquem aí com vocês. Consumidor, proteção integral, equilíbrio contratual. Esses dois aspectos devem ser observados quando nós falamos de relação contratual, das relações contratuais envolvendo relações de consumo, envolvendo o consumidor. Então, proteção integral, princípio do equilíbrio contratual, eles são ali casadinhos e andam juntos. Vamos avançar. O artigo 48, ele fala o seguinte: as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando, inclusive, execução específica nos termos do artigo 84 e parágrafos. Nós falamos aqui a respeito dos pré-contratos, dos orçamentos. Eu falei que os contratos, eles não somente aquele contrato formal, aquele contrato que você só assina, nós sabemos que existem os contratos não verbais, mas é importante você entender que quando envolve consumidor, quando nós envolvemos relações contratuais envolvendo consumo, o rol é um pouco mais amplo. E até falei aqui que a todo momento nós estamos inseridos em relações contratuais de consumo. Dei até o exemplo do ticket ali do shopping, que você entra com o carro, você recebe aquele ticket. Apesar de você não ter assinado, não ter ali um contato direto com o dono do estacionamento ou o dono daquela máquina, você está inserido sim, numa relação de consumo. Por quê? Porque quando se trata de relação de consumo, envolvendo relação de consumo, é importante que você entenda que nem sempre o contrato ele será esboçado naquela questão de assinatura e aquela formalidade que quando a gente pensa em contrato, a gente tem a ideia daquela formalidade, um papel, discussão entre as partes. E falando sobre discussão entre as partes, nós entramos na questão do contrato de adesão. O contrato de adesão, ele precisa ser aprovado pela autoridade competente. E o consumidor, no primeiro momento, ele não pode ali modificar. Então, vamos fazer um apanhado aqui para não ficar muito confuso. Se você pensar em relação contratual de consumo, primeiro ponto, consumidor, proteção integral, equilíbrio contratual. Contrato de adesão. Muitas pessoas, até mesmo advogados, acreditam que o contrato de adesão, por não ter modificação ali no primeiro momento, e na nossa aula passada eu falei até que vocês devem gravar essa palavra, primeiro momento. Por quê? O primeiro momento, o consumidor, ele não tem a possibilidade de modificar as cláusulas ali que estão tipificadas ali para ele assinar. Simplesmente ele adere àquele contrato. Mas não é por isso que as empresas poderão colocar ali o que bem entenderem. É importante observar que se existir uma cláusula abusiva, o consumidor ele poderá procurar ali o seu direito, garantir ali o seu direito e, sendo assim, se ele se sentir lesado, ele poderá ter uma modificação ou acrescentar por via administrativa ali, vai na empresa, vai no órgão e discute ali a possibilidade de uma inclusão da cláusula, ou então por via do judiciário. Então, há a possibilidade da discussão contratual no contrato de adesão. Então, vocês podem observar que quando nós falamos de contratos de consumo, existe ali uma proteção do consumidor, mas também observando o equilíbrio contratual, e não é porque nos contratos de adesão
não é porque não existe ali uma possibilidade de modificação no primeiro momento que as empresas podem fazer o que bem entenderem. Dei até o exemplo das relações contratuais de consumo envolvendo planos de saúde. Eu sou especialista em planos de saúde e as operadoras, elas têm ali o contrato de adesão e a maioria dos planos são por coletivo, por adesão e empresarial. Os planos individuais, eles estão escassos do mercado e as operadoras, elas se aproveitam dessa situação para aumentarem os índices ali dos contratos. E aí, eu até falei aqui com vocês a respeito, você sendo advogado ou você sendo estudante de direito, eu falei até da possibilidade de você ir além e não esperar aí fazer o básico, porque o básico todo mundo sabe fazer. Então, sempre vão além aí na questão de interpretação contratual. Sobre tudo isso que nós falamos até aqui, nós temos condições já de responder a nossa primeira questão. Qual a possibilidade de revisar o contrato pela ótica do CDC? Letra A, simples onerosidade excessiva. Letra B, teoria da imprevisão. Letra C, quando o consumidor não quiser mais o contrato. Letra D, teoria da possibilidade contratual. Nós vimos que tudo é voltado para a proteção do consumidor. E essa resposta aqui é a letra A, simples onerosidade excessiva. E é importante vocês observarem que qualquer onerosidade para o consumidor, a possibilidade de revisão contratual. Consumidor, lembrando, ele merece essa proteção integral no contrato. Quando envolve relação de consumo, o consumidor, ele deve ali ter garantido a sua proteção, lembrando sempre do princípio do equilíbrio contratual. Teoria da imprevisão, não. Quando o consumidor não quiser mais o contrato, nós falamos também que não é porque o consumidor ali ele é a parte mais vulnerável, que ele merece total proteção contratual, que ele não vai cumprir o contrato. Exatamente por causa do princípio do equilíbrio contratual. Então, a C está errada porque o consumidor, ele é, em tese, obrigado a cumprir, desde que não tenha uma onerosidade ali para ele, e seja ela simples ou seja ela ali muito maior do que nós esperávamos. A letra D, teoria da possibilidade contratual, não está também correta, a nossa resposta é a letra A. Nós falamos também do artigo 49, relacionado à possibilidade de desistência. E aí, eu vou até reiterar aqui que essa desistência, quando você compra um produto, nós estamos passando por um período difícil, a pandemia do coronavírus e as relações comerciais, não em presença física, mas pela internet ou até mesmo pelo WhatsApp, você entra em contato com a empresa para fornecer um produto, um serviço, você tem o direito ali de desistir daquilo caso você não tenha a sua expectativa ali esperada, né? Você espera alguma coisa daquele produto ou daquele serviço e aí você não recebe, você pode desistir, isso é garantido para você. Mas aí, na prática, o que acontece? Ainda que você desista daquele produto, daquele serviço, muitas empresas, elas somente garantem que você troque ou modifique ali o serviço, ou você troque aquele produto. Mas você que está assistindo aqui as minhas aulas já sabe que a empresa ela tem o dever, caso o consumidor queira, de ressarcir os valores ali pagos, inclusive atualizados monetariamente. Isso aí praticamente não acontece no mercado e eu te garanto que você que está aí me assistindo já sabe que não é a prática do mercado, mas isso é garantido de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, especificamente no artigo 49. Quando nós falamos de nulidade contratual, nós falamos, você tem que se remeter à abusividade contratual. Cláusulas abusivas, elas são nulas de pleno direito. Para você aí que acompanha as nossas aulas, você já sabe que não é porque uma cláusula ela é considerada abusiva que o contrato inteiro, o contrato integral, ele será considerado nulo. Então, nós podemos tirar o quê desses conceitos que eu estou colocando aqui para vocês?
que as cláusulas podem ser retiradas do contrato e também podem ser acrescentadas. E no caso de contratos de adesão, que o consumidor ele não pode ali modificar unilateralmente no primeiro momento, não significa que a essência contratual de contrato de adesão, ela perderá. E isso cai muito em prova. Eu já vi questões em prova que falam assim: o consumidor ele entra num contrato de adesão. E aí, no meio do contrato, ele quer modificar ali alguma cláusula, quer acrescentar ali alguma cláusula. Nesse caso, há a modificação de um contrato de adesão para um contrato comum. E nesse caso, a questão está errada. Por quê? Porque não é porque o consumidor ele modifica ali alguma cláusula num segundo momento, ali numa rediscussão via administrativa ou pelo judiciário, não é porque o consumidor modificou ou acrescentou aquela cláusula que será modificada a natureza ali de contratos de adesão. Pensou em contrato de adesão, aprovação da autoridade competente e não pode o consumidor ali mudar de primeiro momento as cláusulas ali constantes no contrato de adesão. Mas o consumidor poderá modificar via administrativa ou pelo judiciário. É importante sempre remeter a esse ponto. Vamos falar agora do artigo 39, que são práticas abusivas. O artigo 39 do CDC, ele fala o seguinte: é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas, 1. Condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos. Na prática, vocês podem observar que tem algumas situações que podem acontecer isso. Por exemplo, quando você vai ao cinema, você tem lá a opção de comprar pipoca, um combo, pipoca com refrigerante. Aí você paga lá um preço, 30, 40 reais. E às vezes, quando você quer comprar uma pipoca separada, você paga um valor quase igual ali àquele combo. Bom, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que cuida dessas práticas consideradas essa venda casada, que chama, ele já decidiu que deve ter a possibilidade do consumidor ser livre ali da escolha. Ou seja, na verdade, a empresa ela está dando uma oportunidade dele gastar menos para comprar o combo. Não é considerada venda casada. Então, é importante que vocês sempre interpretem todas as oportunidades envolvendo relações de consumo, interprete de modo a que, será que existiu uma ofensa, uma mitigação dessa proteção integral do consumidor? Se existiu, é passível essa discussão aí via administrativa ou via judiciária. E eu falo assim, até via administrativa, porque eu sou advogada e quando o consumidor ele procura o meu escritório, antes de entrar logo no judiciário, eu sempre procuro resolver via administrativa. Mas, na prática, pela via administrativa não tem muita eficácia. E aí, quando nós ingressamos ao judiciário, na maioria das vezes, nós obtemos ali o resultado esperado e satisfatório para o consumidor e para garantir a proteção aí integral do consumidor. E é importante para você que é advogado entender que, apesar dessa proteção integral do consumidor, há a necessidade de informar para o juiz, para as partes ali que você está buscando ali garantir essa proteção integral do consumidor e do seu cliente. É importante que você mencione claramente qual o aspecto ali que não está sendo observado, que está sendo quebrado essa proteção integral do consumidor. Por quê? Porque o juiz,
ele estará adstrito ali aos seus pedidos. E até falei aqui, na nossa terceira aula, a respeito de advogados que fazem uma confusão com relação ao direito e aos pedidos. Falam sobre cláusulas abusivas e especificam bem até ao que foi ali a cláusula abusiva, mas na hora dos pedidos pedem a nulidade do contrato. Como nós sabemos, não é porque uma cláusula abusiva é considerada abusiva e nula de pleno direito, não significa que os contratos ali serão integralmente anulados. Vamos continuar. O inciso 2, ele fala o seguinte: recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Isso aí, nós sabemos que todas as cláusulas, elas estão envolvendo a proteção e visa a proteção integral do consumidor. Então, quando se deparar, e eu reitero isso mais uma vez, e vou reiterar até exaustivamente, porque quando você entende como que funciona o Código de Defesa do Consumidor, você vai perceber que facilitará a sua resposta em provas. Quando você olhar ali a questão, você vai lembrar, eu tenho certeza, das minhas aulas e vai falar assim, essa aqui não pode, por quê? Porque está ferindo a proteção integral do consumidor. Lembrando que essa proteção não é uma proteçãozinha, é uma proteção integral. Então, gravem essa palavra, integral. Teve algum ferimento ali, teve algo mitigado nessa proteção integral, provavelmente aí vai ter uma abusividade. O inciso 3, ele fala o seguinte: enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Vocês sabiam que você está lá na sua casa e aí, não sei se vocês já depararam com isso, eu já, vocês se deparam com algum produto que foi enviado para sua casa, sem você pedir. Isso aconteceu e até foi um julgado, em tese até recente do STJ, que falava que caso os bancos eles tinham a mania de enviar cartão de crédito, aumentar limite, provavelmente vocês já devem ter escutado sobre isso. E o STJ ele entendeu que aplicou exatamente esse inciso 3. As empresas, os bancos, não poderão enviar produtos sem a prévio consentimento do consumidor. Vocês viram ali no artigo 46, 47, dessa questão do conhecimento prévio. E muito embora o banco enviava, de acordo com a sua conveniência, ele enviava ali um cartão com limite maior, ou até mesmo mudando o cartão ali para um cartão, mudava o cartão, isso não pode e é considerado uma prática abusiva, podendo inclusive ensejar a reparação desse dano material ou até mesmo do dano moral. O inciso 4, ele fala: prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impedir-lhes seus produtos ou serviços. Nós falamos, na nossa primeira aula, que o consumidor ele é considerado a parte mais fraca da relação. Ele é considerado hipossuficiente. Hipossuficiente porque ele muitas vezes não terá o conhecimento ali daquela relação, poderá ter algo ali naquele contrato que ele não tenha o pleno conhecimento. E até dei uma dica aqui, volto nessa dica, que é importante que quando você saiba e anote essa hipossuficiência do consumidor, em que momento ele se tornou a parte fraca, é bom você sempre discorrer, seja nas suas ações, quando você está atuando ali numa causa do seu cliente, como também em provas, especificamente na prova dissertativa. Eu falei até hoje, falei nas aulas anteriores sempre, sobre a importância de você estar sempre à frente para responder uma questão e até mesmo para atuar em prol do seu cliente. Ou seja, é importante que você esboce mais, detalhe mais em que momento ele teve essa hipossuficiência, em que momento ele se tornou ignorante naquele contrato. Falo isso porque
o magistrado, no caso prático, o magistrado ele pode olhar ali e entender que não existia uma hipossuficiência. Eu percebo que os advogados, eles colocam a hipossuficiência, quando discorre sobre a hipossuficiência envolvendo o consumidor, relações de consumo, eu percebo que colocam de uma forma genérica. E não é que a forma genérica não poderá dar certo, mas se você especificar e mostrar ali o seu domínio de conteúdo e mostrar ali na aplicabilidade prática da hipossuficiência do consumidor, é muito mais fácil do magistrado entender em que momento ele se tornou ignorante, em que momento ele se tornou a parte mais fraca ou deficitária ali naquela relação. E aí você conseguirá uma maior chance de ter procedente o seu pedido. E em provas de concurso, é claro, quando você discorre sobre a hipossuficiência do consumidor e ainda vai além falando sobre essa hipossuficiência, tende ali o examinador a te dar uma pontuação maior e sair na frente dos seus concorrentes. Partindo de tudo isso que eu falei, vamos para a nossa segunda questão. A abusividade contratual está relacionada à capacidade das partes, B, às cláusulas abusivas, C, ao conteúdo do contrato, D, todas as anteriores. Bom, nós sabemos, quando nós falamos de abusividade contratual, é importante que, se você entendeu que o consumidor é a parte mais suficiente, que ele merece essa proteção integral, nós podemos falar de abusividade geral e integral também. Até falo isso, estou escrevendo um livro sobre o direito do consumidor, sobre o consumidor, e no livro eu abordo exatamente esse aspecto. A abusividade contratual, ela está relacionada a qualquer parte do contrato. Importante você saber que você deverá mencionar em que ponto existiu a abusividade do contrato. E no caso da questão, a abusividade ela pode ocorrer na capacidade das partes. Sim, as partes pode ter ali um abuso, seja a capacidade das partes no sentido de que aquela pessoa que está ali naquela relação contratual, ela não tem capacidade de ser parte nessa relação. Letra B, as cláusulas abusivas, nós vimos, inclusive na nossa aula anterior, especificamente sobre as cláusulas abusivas, que ensejam a nulidade contratual, então, a nulidade da cláusula e não a contratual, então as cláusulas abusivas, elas são nulas de pleno direito. Então, está intimamente relacionada a essa abusividade contratual. Letra C, ao conteúdo do contrato. Nós vimos que o conteúdo do contrato deve ser observadas, tudo voltado para garantir ali a proteção do consumidor. E letra D, todas as anteriores. Então, a nossa resposta é a letra D, todas as anteriores. Eu vou falar um pouco como que é o conceito de contrato pela ótica do direito civil. E antes de entrar no direito civil propriamente dito, eu quero falar com vocês uma coisa. Direito civil, quando nós falamos de relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor, muitos candidatos de concurso público, muitos operadores do direito, muitos advogados acreditam que essa relação ela só é tratada pela ótica do Código Civil. E nós vimos que tudo corrobora para que o consumidor tenha ali garantido a sua proteção integral, inclusive normas de direito privado. Ou seja, quando você estiver analisando uma prova, fazendo uma questão de concurso ou até mesmo atuando envolvendo contratos de relação de consumo, é importante você entender que você também poderá ir além e abordar também aspectos do Código Civil. E contratos, na ótica do Código Civil, o conceito de contratos é negócio jurídico bilateral ou plurilateral que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial.
Esse conceito é, inclusive, do professor doutor Flávio Tartucci, que nos trouxe esse conceito de que é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. Você que está aí me assistindo, nós temos o seguinte conceito. Primeiro, a relação contratual não somente envolve duas pessoas. Eu percebo que muitos alunos fazem também essa confusão. Acreditam que uma relação contratual, ela envolve somente duas pessoas. E não. Nós vimos que numa relação contratual podem ser duas pessoas ou mais pessoas. Exatamente porque pode ser a plurilateralidade, ou seja, mais pessoas, não somente duas pessoas, que visa a criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial. Bom, essa é o conceito de contrato relacionado à ótica do direito civil. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando aqui de relação envolvendo contratos de consumo. E nesse conceito, nós vimos aqui no finalzinho que fala sobre conteúdo patrimonial. E quando envolve relações de consumo, esse conteúdo patrimonial não é somente esse conteúdo patrimonial. Nas relações de consumo, nós não necessariamente devemos ter esse conteúdo patrimonial. Quando nós falamos de contratos, nós já observamos na nossa mente, já remetem à nossa mente de que envolva dinheiro, envolva ali algum bem de valor patrimonial ali, de valor monetário. Mas quando envolve relações de consumo, não necessariamente precisa ter somente esse valor monetário aí, e somente esse valor, esse conteúdo patrimonial. Bom, eu venho sempre falando aqui a respeito de que os contratos, eles não são somente aqueles contratos da formalidade, da assinatura. Nós temos os contratos verbais, os contratos que nós estamos inseridos, em se tratando de relação de consumo, nós estamos inseridos a todo momento em relações contratuais, mesmo sem saber, mas agora você que assiste aqui minha aula já sabe que a todo momento nós estamos em relações contratuais. É importante que você entenda que um ponto principal dessa relação contratual, quando envolve relação contratual de consumo, é o acordo de vontade. Esse acordo de vontade é importante por quê? Porque para você entrar numa relação é como se fosse uma relação amorosa. Você não pode obrigar a outra pessoa a te amar, a gostar de você. Quando nós falamos de relação de consumo, você vai lembrar disso. É importante que as duas partes, ou mais, né, que nós vimos que podem ser plurilateral, é importante que as duas partes, ou mais, elas queiram estar naquele contrato, naquela relação. Então, quando nós falamos de contratos de consumo, nós devemos remeter nossa mente para acordo de vontade. Quando você entra no shopping, entra no estacionamento, provavelmente você tem essa vontade, ainda que fique meio assim, ai meu Deus, o estacionamento está muito caro, você ainda fica na vontade de entrar para estacionar seu carro na sombra, para ter ali uma maior segurança. Então, você teve essa vontade e a máquina, por sua vez, que é representada por uma pessoa que administra aquela máquina, ela tem a vontade de emitir o ticket e ainda assim é garantido o seu direito. Então, quando tratamos de relação contratual, nós temos o acordo de vontade. Relação de consumo, acordo de vontade. Relação de consumo, princípio da proteção integral do consumidor, princípio do equilíbrio contratual e, no meio, o acordo de vontades. E quando a gente fala de acordo de vontades relacionado ao Código de Defesa do Consumidor, nós temos que observar que esse acordo de vontade, ele é muito mais vantajoso para o consumidor no sentido de que o consumidor, ele deve ter aquela sua vontade um pouco mais livre. Até falei aqui que é uma liberdade plus, ou seja, o consumidor ele fica assim, é como se ele ficasse ali num monumento falando, essa relação eu quero entrar, aquela relação eu não quero entrar.
Então, é importante que vocês entendam que a liberdade para o consumidor, ela é uma liberdade plus. Bom, eu quero falar com vocês aqui a respeito da teoria da aparência. Teoria da aparência, muito pouco usada, assim, se vocês observarem, se vocês são advogados e atuam na área, e até mesmo você candidata aí a algum concurso ou prova da OAB, você pode observar que quase não se fala sobre a teoria da aparência. Mas essa teoria, ela tem muita eficácia quando se envolve relação contratual e principalmente quando envolve relação contratual de consumo. E a teoria da aparência, ela é o quê? Às vezes você está inserido numa relação contratual, numa relação contratual de consumo e você tem a prática de adotar algumas coisas que não estão ali tipificadas naquele contrato. E posso te dar um exemplo do home care. Eu sou advogada especialista em planos de saúde e nas minhas ações eu sempre demonstro a teoria da aparência no home care. O home care, ele não é garantido pelo plano de saúde, mas alguns planos de saúde têm o costume de oferecer esse plus a mais nos contratos dos consumidores de planos de saúde. E a teoria da aparência, ela vem para quê? Se você tem o costume de ter aquela prática, ter aquele seu contrato um pouco alongado, ainda ter ali aquele plus, aquela bondade da empresa de oferecer algo a mais, você pode trazer isso para o seu contrato e conseguir colocá-lo e adicioná-lo ali no seu contrato, exatamente pela teoria da aparência. Vamos conceituar a teoria da aparência. Para que exista essa teoria da aparência, é importante observar sempre, e eu até falei aqui que eu nem gosto muito de falar a palavra sempre no direito, porque tudo é relativo, né? Mas no caso da teoria da aparência, é importante vocês observarem que sempre precisa ter esses requisitos objetivos e os subjetivos. Os requisitos objetivos é uma situação de fato que se manifeste como uma situação de direito. Nesse caso do home care, às vezes a empresa lá oferece serviço, acaba que o consumidor, e quando os meus clientes procuram o escritório, eles falam como se existisse no contrato ali, estivesse previamente escrito ali no contrato. Mas aí, como eu sou especialista na área, eu já sei, isso não está previsto no contrato. Está sim, doutor, está previsto no contrato. E quando eu vou ler o contrato de adesão ali, eu percebo que não está no home care, o home care não está no contrato ali do consumidor. Mas o consumidor acredita que, por ter sempre o home care ali garantido para ele, ele acredita que é direito dele de ter o home care sempre. Então, esse requisito aqui é a situação de fato que se manifeste como uma situação de direito. Ele tem aquele fato e ele acredita que aquilo ali seja uma situação de direito. Esse é um dos requisitos da teoria da aparência. O segundo requisito é a situação de fato, caracterizada como norma das coisas e ordem geral. Ou seja, é exatamente isso que eu coloquei aqui para vocês. Ele acredita que aquela situação de fato, ela é uma norma, ela é um direito ali garantido para o consumidor. E ainda o titular aparente como se fosse o titular legítimo. Esse titular aparente, como se fosse um titular legítimo, existem relações que são estendidas. E aí, quando eu falo de contratos de planos de saúde, aí você que atua até em outra área, você pode até trazer para a sua área essa teoria e pensar, analisar qual é essa teoria da aparência. Quando o contrato é estendido a outro beneficiário, em se tratando de planos de saúde dependentes. Então, por exemplo, eu atuo para alguns funcionários do Corpo de Bombeiros Militar do DF. E no Corpo de Bombeiros tem lá o plano de saúde, ele é estendido para todos os funcionários. E não somente isso, é estendido para sogra, sogro, irmão, irmã, enfim, tem um rol lá extensivo de beneficiários. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, existe um plus a mais nesse contrato. Aí eles acrescentam ali
filho, enteado, o enteado ali tem garantido ali o seu direito a se consultar, e aí, de repente, acaba. Passam uns anos, eles retiram. Por quê? Porque aí a demanda fica um pouco maior e o gasto, consequentemente, fica um pouco maior e eles acabam retirando. Então, a teoria da aparência, ela vem exatamente para garantir aquele consumidor a se manter naquela relação jurídica ali, contratual. Partindo desse princípio, vamos para a nossa última questão. Quais os requisitos necessários para a caracterização da quebra de confiança, da confiança contratual? Letra A aplicação da boa-fé objetiva. Letra B, o suprimento da vontade do consumidor. Letra C, a omissão no exercício do direito, transcurso de um determinado período e indícios de que o direito não será mais exercido. Letra D, a não utilização de um serviço. A resposta certa é a C, a omissão no exercício do direito, transcurso de um determinado período e indícios de que o direito não será mais exercido. E é importante você saber que a mera omissão do direito do consumidor, ela gera a possibilidade de revisão contratual, inclusive ali poderá ser considerada uma prática abusiva e também a quebra da confiança contratual. Porque muitas vezes a gente pensa que só a mera quebra ali é aquela quebra do que está especificado ali em contrato. E não, a omissão de algum direito, ela gera ali a possibilidade da quebra de confiança contratual e até mesmo a possibilidade de revisão exatamente pela essa proteção integral do consumidor. Bom, vamos dar continuidade aqui, nós estamos falando sobre a teoria da aparência e falamos sobre os aspectos objetivos. Agora, existem outros aspectos a serem observados, que são os requisitos subjetivos. Os requisitos subjetivos diz o seguinte: a incidência de erro de quem, de boa fé, menciona a situação de fato como situação de direito. E quando nós falamos da teoria da aparência, às vezes a pessoa tem até a boa fé ali de dar esse plus a mais no contrato ou dar um presente ali para o consumidor. Mas é importante que, ainda que tenha a boa fé, essa teoria da aparência ela pode ser relatada ali na sua ação e até mesmo quando você estiver fazendo ali uma prova sobre a teoria da aparência. A excusabilidade desse erro ou a desculpa desse erro. Então, por exemplo, na prática, o que acontece? Especificamente nas relações de plano de saúde, nas relações envolvendo contratos de planos de saúde, existe essa questão de que, não, eu fiz esse plus a mais, mas a gente não tem esse direito, o consumidor não tem esse direito. Eu concedi esse benefício, mas não está tipificado contratualmente. Então, nós vimos aqui que a teoria da aparência, ela garante aí que o consumidor tenha a possibilidade, e aí eu falo possibilidade por quê? Porque você, como advogado, e você aí, vou falar especificamente com os advogados, você aí como advogado, você tem que demonstrar como que o consumidor tem garantido algo relacionado a essa teoria da aparência. Nada pode ser genérico. Então, é importante que você entenda que quando se tratar de concessão de algo para o consumidor baseado na teoria da aparência, você tem ali que demonstrar especificamente a teoria da aparência. E lembrando que a teoria da aparência, ela só vai existir se cumprir esses requisitos que eu mencionei aqui, requisitos objetivos e subjetivos. Não teve nenhum desses requisitos, teve somente um ou nenhum desses requisitos, não existe a teoria da aparência. Por isso que é importante você discorrer sobre a teoria da aparência, especificamente nos requisitos. Vamos adiante. Bom, estávamos falando aqui sobre o artigo 39 das práticas abusivas, e vamos dar continuidade. O inciso 7º fala o seguinte: repassar informação depreciativa
referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Ou seja, ele não pode passar informação depreciativa ao consumidor. E aí, quando a gente fala de práticas abusivas, de algo que a empresa, ou fornecedor de produto, ou fornecedor de serviço, ele faz com um consumidor, e o consumidor se sinta ali constrangido, é importante que se observe que, principalmente nós, operadores do direito, você aí que está me assistindo não sendo operador do direito, é importante que você busque aplicar essa proteção integral para o consumidor e do consumidor, garantia constitucional essa. E eu percebo que muitas pessoas, elas acreditam que essa proteção integral, ela é um pouco fora ali dos padrões. Mas é importante você, como operador do direito, você entender que, para que seja garantida essa proteção integral do consumidor, é importante que você busque aí essa garantia. Vamos continuar aqui. O inciso 8 do artigo 39 do CDC, ele fala o seguinte: colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, ou se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com o metro. Ou seja, é importante que todos os produtos ali colocados no mercado, eles sejam ali expedidos ali, tenham normas técnicas para garantir que ele esteja ali para oferecer para o consumidor esse bem, garantido ali a sua integral proteção, inclusive com relação às especificações técnicas do produto e até mesmo do serviço. Recusar a venda de bens ou a prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Nós sabemos que a recusa de um bem ou serviço, as empresas, os fornecedores de serviço, eles não podem recusar atender aquele consumidor. Lembrando que essa proteção integral, ela não é, quando envolve relação contratual, ela não somente tem o dever de garantir ali a proteção das partes envolvidas no contrato, mas também garantir ali que toda a sociedade não sofra com aquele descumprimento, com aquela mitigação dessa proteção integral. Por quê? Porque exatamente essa proteção, ela envolve de ordem social, ordem pública. Todos os consumidores, não visa proteger somente aquele consumidor na relação contratual, mas sim todos os consumidores que poderão ingressar naquele modelo contratual. Elevar sem justa causa o preço de produto. Esse elevar sem justa causa acontece muito na prática. Às vezes você tem um produto que está num preço e você se depara posteriormente com outro preço e muitas vezes com um valor muito excessivo. Quando envolver relação de consumo e relação contratual, e aí já falo, aquela relação contratual que você assine algum documento, é importante que você observe que tipo de atualização terá o contrato, que tipo de aumento terá o contrato, que índice será aplicado naquele contrato. Caso seja omisso, lembrar sempre que o consumidor, ele tem o direito de ter ali aquele conhecimento prévio do contrato. Conhecimento prévio esse que não é somente com relação ao objeto contratual, mas também aquele conhecimento do contrato integral, do contrato por inteiro. Então, e lembrando também que esse conhecimento, ele deve estar bem claro, bem específico, de modo a facilitar a compreensão do consumidor. E, inclusive, na questão do preço. Por quê? Porque, na prática, principalmente nas relações que envolvem planos de saúde, não existe ali uma especificação dos índices a serem aplicados. A Agência Nacional, no caso, a Agência Nacional de Saúde, ela regula os índices somente para planos individuais
hoje escassos no mercado. Com relação aos planos coletivo por adesão e empresarial, as operadoras de planos de saúde, elas somente têm o dever de informar ao órgão competente. Lembrando que coletivo por adesão, como o próprio nome diz, o contrato é de adesão e no primeiro momento não há a possibilidade do consumidor ali modificar alguma cláusula caso ele discorde. Mas isso não significa que ele não poderá, em outro momento, no decorrer do contrato, solicitar a inclusão ou a exclusão de alguma cláusula abusiva, sendo abusiva ou não. Então, de acordo com o inciso 10 do artigo 39 do CDC, não poderá vedado ao fornecedor de produtos e serviços elevar sem justa causa o preço de produtos. Bom, mas e aí? Vamos supor que exista a estipulação contratual do aumento e muitas vezes em percentuais que o consumidor nem sequer imagina que poderá aumentar ali num patamar considerado elevado. Será que pode acontecer isso quando envolvam relações contratuais de consumo? Não. A gente tem que analisar o contrato, mas de um primeiro momento a gente pode dizer que não. Por quê? Porque o consumidor, ele não poderá ser surpreendido e também não poderá ter ali um aumento exorbitante. Mas aí como é que a gente vai saber que o aumento será exorbitante? Basta fazer uma análise contratual ali dos seus pontos. Então, nós vimos aqui sobre as relações contratuais envolvendo relações de consumo. Você aí que me assistiu aí no decorrer dessas 5 aulas, vocês observaram que tudo está voltado para a proteção integral do consumidor e observar também que proteção integral anda casadinha ali com o princípio do equilíbrio contratual. Quando envolve contratos de relação de consumo, nós estamos falando a partir do artigo 46 do CDC até mais ou menos o artigo 51 do CDC. Lembrando que é importante você sempre ter em mente aí que o consumidor, ele merece essa proteção integral. Bom, eu finalizo aqui, agradeço muito vocês terem me acompanhado aí nessas 5 aulas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato na minha página no Instagram, @momentoadvocacia, que eu terei o imenso prazer em responder vocês e acompanhar aí o andamento de todos vocês. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.